Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Jaqueline Silva Saraiva e hoje vamos para mais uma reflexão nesse canal. Então, pessoal, quando uma mulher se torna mãe, o que muda na vida dela? Muitas coisas. Mas uma das coisas mais preciosas que a gente aprende ao ser mãe é valorizar mais a nossa mãe. Quando a gente é criança ou adolescente, a gente acaba muitas vezes é, não valorizando da forma correta a nossa mãe. A gente julga, a gente faz coisas, muitas coisas que desagrada a ela por não compreender, por pura ignorância, por falta de consciência muitas vezes. E quando a gente é mãe, a gente vê nos detalhes, sabe? Porque a gente tem aquela atitude, aquele devido momento, porque muitas vezes a gente deixa a criança bagunçar, porque a gente deixa a criança fazer aquilo, ou simplesmente porque a gente corrige a criança, ou porque a gente dá limites à criança. Então, assim, é muito bom ser mãe, sabe? Tem seus perrengues, tem todo um trabalho, não só de cuidar, mas de educar, de proteger. E também, minha gente, a gente acaba muitas vezes entendendo as outras mães, as nossas amigas, nossas irmãs, por quando elas estão passando por alguma dificuldade em lidar com seu filho, quando é uma criança muitas vezes atípica. E muitas vezes, minha gente, quando a gente passa por alguma coisa, algum perrengue com o nosso filho, algum momento extremo de birra em público, e a gente, aquilo passa, né? A gente sofre e ao ver uma situação dessa com outra pessoa, a gente tem uma empatia tão grande, a gente tenta ajudar de qualquer forma a outra mãezinha, a criança, sabe? Porque a gente entende. Então, veja, minha gente, que bondade, sabe? Que preciosidade é ser mãe. O quanto do ser da gente ele cresce, ele evolui, sabe? Porque a gente não somos mais uma única pessoa, a gente somos mãe. Somos mais e mais dentro da gente mesmo. Porque a gente ama tanto nossos filhos que a gente passa bocados com eles muitas vezes. A gente sofre para ensinar o correto, o certo, a educar, a dar limites, a dar uma boa alimentação, a uma boa educação, sabe? Porque por mais que ele esteja na escola, mas a gente tem todo um trabalho de ensinar em casa as tarefas, ensinar o máximo que a gente pode para que ele tenha um bom desenvolvimento escolar e e profissional no futuro. Então a gente faz a nossa parte. Como é bom ser mãe, sabe? Quando a gente vê aqueles casos é, de crianças fazendo birras, a gente não julga mais as outras mães. Quando a gente vê uma mãe dando um doce para uma criança, ou uma criança chupando chupeta, uma criança batendo na mãe, sabe? Antes de ser mãe, eu até julgava, sabe? Eu dizia, nossa, essa mãe não dá limites a essa criança, não. E a gente sabe que também isso existe. Tem muitas mães que têm dificuldade de dar limite às crianças. Mas também, minha gente, a gente compreende, sabe? Cada um tem sua história. Cada um sabe a dor e o peso da sua história. E cada um sabe o que se passa na sua vida, porque a vida do outro é terra que a gente desconhece. Então a gente é uma pessoa mais empática, mais amorosa, a gente se coloca com mais facilidade no lugar da outra mãezinha, sabe? E quando a gente é solteiro, assim, não tem filho,
a gente não faz a mínima ideia. Mesmo que a gente cuide de algum sobrinho assim em algum momento da vida, enquanto a mãe trabalha, ou cuide de criança na escola como professora ou como babá, mas assim, minha gente, tem uma coisa muito importante que a gente só vai saber quando é mãe. É porque quando você cuida, a mãe cuida da criança, dá afeto, ela olha para a mãe com outro olhar. Porque ali ela sabe quais são os pontos fracos e os pontos fortes daquela mãe. Aonde é que ela pode fazer suas bias e a mãe vai conseguir ceder. Então, minha gente, é uma inteligência assim grandiosas que as crianças têm e muitas vezes a gente não consegue é, enxergar isso na criança para poder driblar esses momentos. E a gente acaba, sabe, passando por esses momentos de birras extremas. Sim, alguém já viu uma história que as mães, que as crianças se comportam de um jeito com a mãe e com o pai, ou com outro familiar que se comporta de outra maneira, não é porque a mãe é besta, não, minha gente. E muitas vezes a mãe pode até ser boba, mas assim é porque a criança, ela ainda não consegue entender que aquela mãe ama tanto ela, que às vezes deixa transparecer seus pontos fracos. Sim, a mãe deixa transparecer os pontos fracos pelo cansaço, sabe? Pela rotina desgastante, que só quem é mãe sabe que acorda cedo, dorme tarde, às vezes passa a hora de se alimentar, a hora de tomar um banho, a hora de ir no banheiro, sabe? Tá ali correndo de um lado para outro assim, e o descanso às vezes é só quando a criança vai lá e dorme, sabe? Então, ser mãe não é fácil. Ser mãe, minha gente, é algo precioso, mas não é fácil. Então, obrigada a Deus. Obrigada a Deus pelo presente precioso em ser mãe, pela sabedoria que a gente adquire como mãe, pela transformação humana que a gente passa, sabe? Como a gente evolui espiritualmente, emocionalmente. É isso. E quais são as suas opiniões em ser mãe? O que você aprendeu? Então me conta, por favor.